E aí, se eu te falar a palavra fariseu, o que vem na sua cabeça? Provavelmente algo como hipócrita, né? É quase um xingamento. Mas e se a história por trás desse nome for muito, mas muito mais interessante do que esse estereótipo? Pois é, nesse explainer a gente vai fundo para descobrir quem eles realmente eram. Bora desconstruir essa ideia juntos? A primeira imagem é essa. Não tem jeito. Hipocrisia. Por séculos, o nome fariseu virou um exemplo do que não fazer. Mas vamos pensar, de onde veio essa fama toda? E mais importante, será que é só isso mesmo? Olha, a história completa pode te surpreender bastante. Então, para a gente entender essa história de verdade, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar essa reputação de hipócrita. Depois, a gente volta no tempo para ver a origem dos separados. Aí, a gente descobre no que eles acreditavam, entende o famoso conflito com Jesus e, para fechar, um legado que ninguém esperava. Ok, vamos começar pelo começo, certo? De onde vem essa imagem tão negativa? A verdade é que essa reputação ficou marcada na história, principalmente por causa dos relatos que a gente encontra no Novo Testamento. Uau, essa é uma das acusações mais pesadas que Jesus faz. E não dá para ignorar. Ele está dizendo que eles eram pura fachada. Pensa na imagem, um túmulo pintadinho de branco, todo bonito por fora. Mas e por dentro? Morte, podridão. Essa metáfora foi tão forte, mas tão forte, que acabou definindo a imagem deles para sempre. Mas calma lá. Antes de serem só os caras que brigaram com Jesus, eles eram um grupo com uma história, com um propósito. Então quem eram os fariseus de verdade? Para a gente descobrir, a gente precisa viajar um pouquinho no tempo, alguns séculos antes. E olha que interessante, a primeira grande pista está no próprio nome deles. Fariseu vem de perushim, em hebraico, que quer dizer algo como os separados. A pergunta que fica é, separados de quê exatamente? Basicamente de três coisas. Primeiro, da cultura grega, que estava se espalhando por toda parte e que eles viam como uma ameaça à sua fé. Segundo, eles se separavam da elite dos sacerdotes, os saduceus, que mandavam no templo e eram os donos do poder. E por último, eles se separavam dos judeus que, na visão deles, não levavam a lei de Deus tão a sério. No fundo, era um movimento de zelo religioso. E isso não aconteceu da noite para o dia. As raízes deles vêm lá de trás, de um grupo chamado Hassidim, que bateu o pé contra a cultura grega. Depois da famosa revolta dos Macabeus, eles se tornaram um grupo organizado, e quando Jesus aparece na história, eles já eram super populares entre o povo, principalmente nas sinagogas. Tá, mas o que eles ensinavam para atrair tanta gente? A força dos fariseus não vinha de dinheiro ou de poder político, não. Vinha das ideias deles, do jeito que eles interpretavam a religião. E aqui está o pulo do gato para entender os fariseus. Para eles, não bastava só a Torá, a lei que estava escrita. Eles acreditavam que a tradição oral era igualmente importante. Pensa nela como um grande manual de instruções que explicava como aplicar as leis antigas na vida cotidiana. Para entender bem quem eles eram, a gente precisa olhar para os seus maiores rivais, os saduceus. Era tipo água e óleo. Os saduceus eram a elite, a galera rica do templo. Os fariseus, por outro lado, eram mais da classe média, a força deles vinha do povo. E nas crenças, a diferença era gritante. Saduceus não acreditavam em ressurreição e só aceitavam a lei escrita. Já os fariseus acreditavam em ressurreição, anjos e, claro, na tradição oral. Eram dois mundos completamente diferentes. Com todo esse cenário montado, agora sim a gente pode mergulhar no confronto que marcou a história deles para sempre. O conflito com Jesus. A grande pergunta é, por que justamente eles, que se diziam tão devotos à lei, bateram de frente com Jesus de forma tão intensa? A gente pode resumir as críticas de Jesus em 3 pontos principais. Número 1, hipocrisia. O famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faça. Número 2, legalismo. Eles criaram tantas regras, tantos detalhes, que a religião virou um fardo pesado para o povo. E número 3, ostentação. A fé deles era um show, uma performance para ganhar aplausos e status. E essa religião de aparências era muito visível. Por exemplo, eles faziam questão de usar filactérios, aquelas caixinhas com versículos da lei bem grandes, para todo mundo ver. Alongavam as franjas das roupas, brigavam pelos melhores lugares nos jantares e nas sinagogas. Era uma santidade para ser exibida. E talvez nada resuma melhor essa atitude do que a oração do fariseu naquela famosa parábola. Escuta só, a oração dele não é sobre Deus, é sobre ele mesmo. Ele não está se conectando com o divino, ele está se comparando com os outros e se achando o máximo. Para Jesus, o problema não era o jejum ou o dízimo, mas esse coração cheio de orgulho por trás de tudo. Mas se a gente parar a história por aqui, vamos estar cometendo uma injustiça. Porque reduzir todos os fariseus a essa caricatura é ignorar o papel super complexo que eles tiveram e, acredite,
o legado surpreendente que eles deixaram para o mundo. É crucial a gente lembrar, os fariseus não eram um bloco de uma única coisa. A própria Bíblia mostra isso. Tinha o Nicodemos, um líder que foi procurar Jesus de noite, cheio de perguntas sinceras. Tinha Gamaliel, um mestre super respeitado que pediu calma. E claro, o apóstolo Paulo, que antes de se converter, dizia com orgulho que era fariseu, filho de fariseu. A realidade tinha muito mais nuances. E aí, no ano 70 d.C., acontece uma tragédia que muda tudo. O exército romano invade Jerusalém e destrói o templo. E os saduceus, que dependiam totalmente do templo, desapareceram da história. Mas os fariseus, cuja fé estava nas sinagogas e na interpretação da lei, eles sobreviveram. E aqui está o legado mais inesperado de todos. Com o templo em ruínas, o judaísmo poderia ter acabado. Mas foram as ideias dos fariseus que deram a base para a religião sobreviver e se reinventar. Aquela tradição oral que eles tanto defendiam foi organizada e escrita num livro chamado Mishnah, que é simplesmente a base de todo o judaísmo rabínico que existe hoje. Então, para a gente fechar, é preciso separar as coisas. De um lado, você tem o fariseu histórico, um grupo complexo, devoto, que no fim das contas foi essencial para formar o judaísmo moderno. Do outro lado, você tem o farisaísmo, o comportamento, a atitude de hipocrisia e religião de fachada que se tornou uma lição para todo mundo em qualquer época. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para a vida. A história dos fariseus é um grande alerta sobre o perigo dos rótulos. Então, como é que a gente pode usar essa lição hoje para olhar com mais cuidado para as pessoas e os grupos ao nosso redor, enxergando a complexidade em vez de ficar só no estereótipo? Fica aí a pergunta. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.